A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler o texto de Eclesiastes no capítulo 5. Já fizemos a leitura dos 4 capítulos anteriores aqui no canal e você que caiu nesse vídeo está convidado a acessar no nosso canal do YouTube a seção das playlists, que lá nós temos uma playlist com todos os capítulos que já lemos de Eclesiastes. Hoje vamos meditar no capítulo 5, que diz no versículo 1: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Aqui no versículo 1 nós vemos que Deus dá a orientação por meio do rei Salomão, dizendo: quando você entrar na casa de Deus, seja mais ouvinte do que alguém que oferece sacrifício de tolo. O que é o sacrifício de tolo? O versículo 2 começa a esclarecer. É aquele que se precipita em realizar um voto diante de Deus. É aquele que se precipita em falar para Deus que vai fazer alguma coisa para Ele e que nem sabe, que não tem resistência e força suficiente para fazer aquele sacrifício. Então aquele sacrifício se torna um sacrifício de tolo. Imagine que uma pessoa diz para Deus que vai fazer um voto de jejuar por 40 dias ou por 90 dias com um propósito, mas a pessoa nunca fez um jejum na sua vida. Se uma pessoa nunca fez um jejum na sua vida, como ela conseguirá cumprir esse voto de 40, 90 dias? Se você nunca realizou um jejum na sua vida, você deve começar fazendo propósito com Deus de jejuar um dia. Dizer: Senhor, hoje eu vou ter apenas uma única refeição. Eu vou apenas jantar às 20 horas e vou manter o meu jejum ao longo do dia apenas com água. Depois que você passa pelo primeiro dia de jejum, você vai sentir mal-estar. O seu corpo físico, que não está acostumado a fazer isso, vai sentir essa falta de refeições. O ideal é começar fazendo um jejum até o meio-dia. Depois, fazer isso por algumas vezes, 3 ou 4 vezes. Depois, avançar para um jejum até às 15 horas. Fazer isso por 3 ou 4 dias. Depois, fazer um propósito de oração e jejum de 3 dias consecutivos até ao meio-dia. Depois, até às 15 horas. Isso vai fazer o seu corpo se habituar a fazer a consagração, o jejum, a se entregar a Deus em santidade, e aí sim você pode avançar para um propósito de jejuar um dia até às 18 horas. Depois aguardar alguns dias, fazer esse jejum novamente e depois avançar até que o seu corpo esteja pronto para fazer um jejum de 3 dias até às 18 horas. E por fim, chegar no objetivo de fazer um jejum de 3 dias até às 20 horas e assim sucessivamente. Só depois de um certo tempo de preparação é que você tem condição de fazer um propósito, por exemplo, de 40 dias com uma só refeição, consumindo apenas uma refeição e bebendo água ao longo do dia. Não sei por que eu falei a respeito do jejum. Não estava aqui na minha programação
do que falar na leitura desse texto, esse assunto, mas se o Espírito de Deus conduziu essa orientação, então alguém que está ouvindo esse vídeo e que nunca pensou no tema do jejum, agora tem uma ideia de como é que que nós preparamos o corpo para podermos atender ao chamado de Deus quanto ao jejum. Versículo 3: porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Então, aqui no versículo 3, nós temos Salomão falando a respeito de dois assuntos. Ele fala que nós podemos ter muitos sonhos da muita ocupação. Tem muitas pessoas que são cristãs e que todos os dias, quando sonham, ficam pensando o que significa esse sonho. E ficam tentando decifrar cada sonho que tem, imaginando que todos os sonhos que tem são palavras, revelação de Deus. Muitas vezes você sonha com alguma coisa que você quer muito. Você deseja tanto que alguma coisa aconteça, ou você tem tanto medo que alguma coisa aconteça que você sonha com isso. Às vezes você tem tanto medo de bater o carro que quando você vai dormir você sonha que você está batendo o carro. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, quando eu fazia um curso, que eu tinha medo de uma matéria, porque as pessoas diziam que o professor era terrível, e eu tinha medo de reprovar nessa matéria. E muitas noites, enquanto eu estava matriculado naquela matéria, eu sonhava que eu estava andando nos corredores e conversando com as pessoas, e as pessoas falavam para mim: você reprovou. E eu ficava com as mãos na cabeça dizendo: eu reprovei, eu reprovei. No fim de tudo, eu acabei completando aquela matéria sendo aprovado, mas o medo era tão grande de reprovar naquela matéria que eu ficava sonhando com isso. Às vezes a pessoa tem tanto medo de fazer uma viagem usando o seu veículo, e a pessoa já tem até experiência, já dirige há muitos anos, mas quando falam: você vai fazer essa viagem, vai passar por tal lugar, e a pessoa fica: esse lugar é tão perigoso, e a pessoa começa a ficar imaginando que vai sofrer um acidente porque conhece uma pessoa que já passou por ali, sofreu aquele acidente, e a pessoa vai dormir e começa a sonhar que está morrendo ou que está batendo carro naquele lugar, porque a pessoa pensa muito nisso. Então, não pense que todos os sonhos que você tem são revelações de Deus. Deus traz a revelação em sonhos muitas vezes. No Evangelho de Mateus, no capítulo 2, nós vemos que José foi orientado por Deus por sonhos para fugir ao Egito. Nós vemos que no livro do Gênesis, que José teve a revelação de que governaria sobre os seus pais e os seus irmãos por meio de um sonho. Também nós vemos que o padeiro e o copeiro foram presos por Faraó e colocados na prisão em que José estava. E os dois tiveram sonhos que falaram a respeito daquilo que aconteceria com a vida de cada um deles. Então, Deus traz revelação em sonhos, sim. Existem pessoas que dizem que Deus nunca revela em sonhos. Então existem dois extremos. De um lado, pessoas que dizem que todos os sonhos que têm são revelações de Deus e ficam o tempo todo querendo interpretar os seus próprios sonhos e não entendem que os sonhos vêm da muita ocupação da mente, e podem vir de um medo muito grande, ou podem vir também quando você está fixado em um pensamento. Eu vejo muitas pessoas dizendo que sonham que estão se casando com uma pessoa, e muitas vezes aquela pessoa nem tem intenção de ter um relacionamento com ela, mas a pessoa, pela falta de maturidade, pela falta de experiência, pela falta de entendimento a respeito da vida conjugal, da vida sentimental, imagina que está se casando com uma pessoa e quer muito isso. Então ela sonha
que está se casando com essa pessoa, que está vivendo com essa pessoa, e a pessoa nem foi até essa pessoa que ela deseja ter um relacionamento e dizer para ela: olha, eu gosto de você. Então, essas questões da vida sentimental, se você está gostando de alguém, você precisa estudar se essa pessoa tem a mesma linguagem que você, se ela tem os mesmos gostos que você, se ela tem os mesmos interesses que você, ir até ela e conversar. Se você é de uma igreja, conversar com o seu pastor, com o seu padre, o seu líder religioso, verificando se existe essa reciprocidade, né? Que significa que a pessoa tem o mesmo sentimento em relação a você. Essas questões ligadas à vida conjugal e sentimental se resolvem de maneira racional. Existe a emoção, o sentimento no coração, mas é preciso agir, verificar se realmente existe um fundamento de que essa pessoa que você está gostando vai de fato ter um relacionamento com você ou se isso é uma imaginação da sua cabeça. Não fique no campo da imaginação, do sonho, porque você vai ficar sonhando e perdendo o seu tempo em relação a isso. Essa questão da vida sentimental e da vida conjugal se resolve também com a sabedoria. Você vê uma pessoa e precisa conversar com ela. Então, tem pessoas que ficam sonhando e pensam: é de Deus, é de Deus. Esse é um extremo em relação aos sonhos. O outro extremo são aquelas pessoas que são incrédulas, totalmente incrédulas. E elas não acreditam que Deus fala por meio de sonhos, elas dizem: sonho é sonho e não tem nada a ver. Então, ficam essas palavras do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, quando Deus revelou para José o que deveria fazer com Jesus, fugindo para o Egito, para que Jesus ficasse vivo e não fosse morto com aqueles que foram mortos por Herodes na época do nascimento de Jesus. Também fica a história de José e também a história do padeiro e do copeiro, que foram colocados na prisão, na mesma prisão em que José estava, e eles tiveram os seus destinos revelados por Deus por meio de sonhos. E também, por último, fica o faraó, que teve o sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, das 7 espigas de milho que eram bem gordas e das 7 espigas que estavam bem secas, que simbolizavam que no Egito haveria 7 anos de extrema fartura, seguidos de 7 anos de extrema fome, o que permitiu que, na interpretação do sonho que Deus deu a José, eles fizessem o estoque dos alimentos nos primeiros 7 anos e houvesse mantimento para o Egito e para toda a terra daquela região pelos 7 anos da fome. Então, Deus dá sonhos sim, porém, é necessário discernir entre sonhos de Deus e sonhos que são apenas preocupações que você tem na sua mente. Daí vem a parte final do versículo 3, fala assim: e a voz do tolo vem da multidão das palavras. Então, a segunda parte, ela completa aqui o versículo 1 e 2, de que você deve guardar o seu pé quando entrar na casa de Deus e inclinar o ouvido mais a ouvir do que a falar, para não oferecer sacrifício de tolo. Sacrifício que você faz uma promessa que vai fazer algo para Deus e depois não faz, não cumpre. No versículo 2 fala para não se precipitar com as palavras. E no versículo 3 ele fala que da muita ocupação vêm os sonhos. Essa primeira parte do versículo 3 também pode significar o seguinte: as pessoas ficam muito ocupadas e muitas vezes elas têm sonhos de que elas vão conseguir cumprir o que elas estão falando para Deus. Eu vou fazer um voto com Deus de que eu vou fazer uma doação de tanto para Deus, porque a pessoa acredita que ela vai conseguir realizar aquele voto, mas ela se precipitou na palavra,
ela não mediu exatamente aquilo que ela deveria falar ao Senhor. Então, antes de fazer um voto, de falar alguma coisa, não fique criando sonhos, imaginações a seu respeito que você vai cumprir aquele voto sem que você tenha meditado bem direitinho se você realmente vai conseguir fazer esse voto, cumprir esse propósito que você vai falar para Deus. A parte final do versículo 3 fala que a voz do tolo vem da multidão das palavras. Então, quando nós falamos muito, falamos demais, é possível que a gente fale alguma coisa e faça algum voto ou propósito com Deus, que aí depois a gente não vai cumprir. Versículo 4: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Versículo 5: Melhor é que não votes do que votes e não pagues. 6: Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Uma pergunta que Salomão está fazendo aqui no versículo 6. Por que fazer com que Deus fique irado com a tua voz, contra a tua voz, e destrua a obra das tuas mãos? Versículo 7. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus, ou seja, respeita a Deus, respeita a grandeza e a soberania de Deus, respeita quem Deus é, que Deus não é homem para receber promessa de tolo, para receber promessa de pessoas que não cresceram na fé e no entendimento, para chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu vou fazer isso, Deus, eu vou doar aquilo, Deus, eu vou ajudar tal pessoa, Deus, eu vou realizar tal obra. E você muitas vezes não tem a preparação para fazer aquela obra. Tem muitas pessoas que dizem que vão pregar em um presídio. Será que você tem condição de fazer essa obra? Pregar em um presídio exige fé, de que quando você estiver ali fazendo a pregação da palavra de Deus, que não ocorrerá nenhum mal a você. Tem pessoas que têm medo de entrar em um presídio e vão fazer um voto desse, de um dia eu vou lá pregar no presídio. Veja se você realmente está com a confiança em Deus para poder entrar nesse ambiente para anunciar o reino de Deus com um grupo de evangelização. Tem outras pessoas que dizem que vão anunciar o reino em um hospital, mas são pessoas que têm medo de pegar gripe, de pegar qualquer doença. Então, você não tem a fé suficiente para fazer um voto desses com Deus. Existem pessoas que têm medo de altura e dizem: eu vou subir naquele prédio e vou pregar para uma pessoa que está ali. Você não sabe se você vai conseguir vencer esse medo que é seu antes de fazer esse tipo de voto. Então, são pequenos exemplos e tem muitos outros no seu dia a dia. Você deve pensar, meditar, refletir. Quais são os medos que você tem? Você deve fazer um voto a Deus para fazer esse propósito que você está querendo fazer? Muitas pessoas são viciadas em chocolate e elas não conseguem viver sem comerem um chocolate, pelo menos um chocolate no dia. Será que você está pronto para fazer um jejum de chocolate, de achocolatado? Dizer: Senhor, eu vou ficar durante 3 dias, 7 dias, 21 dias, 14 dias ou 40 dias sem colocar um chocolate na boca, porque o meu propósito é que o Senhor me dê mais fé, que o Senhor me santifique, que o Senhor me dê mais domínio próprio em relação ao que eu falo. Tem muitas pessoas que precisam de domínio próprio em relação à língua, porque tem um hábito de falar mal a respeito das outras pessoas. E muitas vezes a pessoa aprendeu isso porque conviveu com outras pessoas que eram assim e nem se deu conta do quanto isso é ruim, o quanto isso é mal. Porque enquanto você fala mal da outra pessoa, a outra pessoa segue a vida dela.
e todo o nosso tempo, as 24 horas que nós temos num dia, precisam ser totalmente aproveitadas para fazermos o bem e para semear em nossa própria vida para o nosso crescimento espiritual, no conhecimento, em fazer boas obras, em realizar alguma coisa que seja útil para a nossa própria vida, que traga edificação e que também seja útil para as pessoas à nossa volta. Muitas pessoas vivem olhando tanto jornal e notícia, cuidando tanto a respeito das coisas da terra, esquecem de cuidar e semear na sua própria família. Então, pense em relação ao que você tem falado e comece a declarar palavras boas, palavras: eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar de mim. E quando você declarar isso, se você não faz nenhuma atividade física, comece a fazer uma caminhada. Se você bebe muitas bebidas açucaradas, comece a beber mais água. O nosso corpo precisa de água e não de muito açúcar. Pense um pouco a respeito de como você quer ter os seus últimos dias na Terra. Conheço pessoas que nesse momento estão com 60, 63, 65, 70 anos e que estão proibidas de consumirem açúcar e ficam tristes porque não podem muitas vezes comer um pouco mais de bolo, um pouco mais de algum alimento, porque abusaram quando eram jovens. Então, cuide da sua saúde nesse tempo, cuide das suas palavras. Use as palavras para declarar e fazer votos para o seu próprio bem. Faça um voto com você mesmo de beber mais água, eliminar as comidas que são enlatadas, comer mais comida natural e praticar atividades físicas. Se você não pratica nenhuma, faça uma caminhada diária para que você tenha saúde. Faça votos com Deus, leia mais a palavra para conhecer mais a palavra de Deus. Não faça voto que você não tem condição de cumprir. Realize as coisas diante de Deus com temor, ou seja, com reverência, sabendo que Deus está no céu e você está aqui na terra e que aquilo que você fala diante de Deus deve ser meditado e pensado antes de você falar a Ele, porque Deus não ama palavras de tolos, palavras que são lançadas ao vento e que depois não são cumpridas. Deus é Deus. Respeite a Deus. Use palavras para trazer progresso na sua vida e fuja de toda palavra ruim. Para complementar esse texto, leia Tiago, capítulo 3. Vou deixar o card aqui em cima. Agora vem o versículo 8 que fala assim: se vires em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta, e há mais altos do que eles. Então, esse versículo 8 fala a respeito da injustiça. Tem muitas pessoas que ficam maravilhadas. Elas dizem assim: você viu a injustiça que aconteceu com aquela pessoa? Você viu que nesse mundo a corrupção prevalece? Você viu que tiraram o dinheiro da merenda das crianças? E elas ficam o tempo todo olhando a opressão dos pobres e a violência no lugar do juízo e da justiça. Muitas vezes nós olhamos para o judiciário e nós vemos pessoas que tomam decisões completamente contra a lei, contra aquilo que foi estabelecido. Mas isso, de acordo com o versículo 8 desse capítulo que lemos hoje, fala que isso não é algo estranho. Em todo o tempo, qualquer pessoa que abra os livros de história verá que houve opressão,
injustiça, corrupção, desde que o mundo é mundo. Até mesmo o rei Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, tomou Batesseba, que era a mulher de Urias, que era seu vizinho, num momento de loucura dele, e teve que pedir perdão a Deus, e foi punido por Deus, porque o filho que lhe nasceu foi ferido por Deus e morreu em razão do seu pecado. Então, o que Salomão está dizendo é: quando nós vemos alguma situação de injustiça, não devemos ficar maravilhados, como se isso fosse uma coisa que faça você pôr as mãos na cabeça e dizer assim: meu Deus, porque a parte final aqui do versículo 8 fala: porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta, e há mais altos do que eles. Então Deus está dizendo aqui que tudo aquilo que você faz, por mais que você seja maior do que a pessoa que está subordinada a você, você vai pagar a consequência, porque existe sempre alguém que é maior do que você e que Deus pode usar para fazer com que você pague pelo mal que você fez a outra pessoa. Tem pessoas que são assim: quando elas estão diante de pessoas maiores do que elas ficam quietas, mas quando elas estão com o poder nas mãos, elas oprimem aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Deus não dá autoridade a você para que você oprima as pessoas que você lidera. Deus levanta líderes. Se você é líder, seja em que área for, é necessário que você veja os teus liderados como pessoas que precisam desenvolver as suas habilidades, crescer e prosperar. Se você agir assim para com os seus liderados e disser a Deus: Deus, eu quero liderar da melhor maneira para que essas pessoas cresçam e prosperem, Deus vai levantar você para galgar maiores posições e os seus liderados vão ser em quantidade maior e você vai crescer cada vez mais nessa tua atribuição. Mas se você é aquele tipo de pessoa que lidera para dizer, para se autoafirmar, para dizer que você é melhor, que você é mais alto, que sou eu que tenho autoridade, sou eu que mando aqui, você não vai ter muito crescimento, porque pessoas autoritárias que usam o poder para oprimir o próximo são pessoas que não entenderam a liderança. A liderança é um presente, é uma oportunidade para o seu próprio crescimento quando você entende que o papel de um líder é fazer que o liderado seja melhor do que ele. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que crer em mim fará estas obras e maiores do que estas. Então, o próprio Senhor Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, disse que aqueles que seguissem a ele fariam obras maiores do que as dele. E nós podemos tomar como exemplo o próprio apóstolo Paulo. Ele fez uma obra maior do que a do próprio Senhor Jesus, porque Jesus pregou na região de Israel, mas Paulo foi usado pelo próprio Senhor para pregar o reino na Ásia, na Grécia, em vários lugares, tendo realizado 3 viagens missionárias. Ele foi além do Senhor, ele foi em muito mais lugares do que o Senhor, ele realizou muito mais obras do que o Senhor. E esses evangelistas que pregam a palavra para milhares de pessoas, que anunciam o reino para muitas e muitas pessoas, estão fazendo obras maiores porque estão alcançando mais multidões, mais pessoas, anunciando e proclamando muito mais o reino de Deus, porque são liderados pelo próprio Senhor. E o Senhor se alegra de ver que os seus liderados estão cumprindo a obra e o chamado muito mais do que ele mesmo, e ele mesmo disse quando esteve aqui na terra: aquele que crê em mim fará obras maiores do que as que eu faço. Então, seja um líder que quer o crescimento daqueles que você lidera, porque eles são a expressão do seu resultado e vão ser a prova
de que a sua liderança foi de fato uma liderança que trouxe transformação e mudança na vida das pessoas. Não seja aquele que oprime o pobre, aquele que usa da violência no lugar do juízo e da justiça. E se você vê isso, também não se espante com isso. Procure formas de amenizar a força do mal que atua sobre a terra. Mas mesmo que você não tenha força para fazer alguma coisa, Deus está dizendo aqui na parte final o que é mais, existem quem é mais alto do que os que são altos, do que aqueles que são altos. E Deus atenta para isso. 9. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Muitas pessoas reclamam, dizendo que eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter. Esses dias eu vi uma pessoa reclamando e ela dizia assim: eu não tenho condição mais de comprar aquelas besteirinhas no mercado, porque as coisas ficaram muito caras. A pessoa estava reclamando disso. E quando eu estava ali conversando com essa pessoa, me veio na mente, mas você tem os alimentos naturais. E Deus está colocando essa pessoa numa disciplina em relação ao consumo excessivo de coisas que fazem mal para a saúde. Muitas vezes, Deus vai permitir na sua vida uma falta de recurso com a finalidade de te dar uma disciplina. Qual é a disciplina? Você está usando o seu recurso financeiro para comprar coisas que vão fazer mal para a sua própria saúde. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, está escrito assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não tem proveito? Então, é necessário que você tenha disciplina em relação ao modo como você usa o seu recurso. Tem muitas pessoas que ficam consumindo lanches em redes de fast food. Aquela comida que é cheia de mostarda, ketchup, maionese, é o que aumenta a sua pressão, muda a sua condição de saúde física. E aquela bebida açucarada que você vai consumindo em excesso pode trazer o mal para a sua saúde. Então veja que o proveito da terra, os alimentos, né, as verduras, legumes, cereais, aquilo que vem da terra é para todos. Deus preparou isso. Então se você reclama, porque eu não posso comer aquele lanche daquela rede de restaurantes que eu não tenho, você não precisa disso. O proveito da terra é para todos, até o rei, a maior autoridade de uma nação se serve do campo. Até o rei precisa do cereal, precisa das frutas, precisa das verduras, dos vegetais, dos legumes. E é isso que o nosso corpo físico precisa e nada além disso. A Bíblia fala no livro de Daniel, no capítulo 1, que Daniel e os seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, foram colocados no palácio do rei Nabucodonosor e que eles tinham fartura e podiam comer de tudo porque foram escolhidos entre os escravos para que pudessem aprender as línguas da Babilônia, para que pudessem ser pessoas que ocupassem cargos na Babilônia. Tanto que Daniel se tornou presidente, líder sobre 120 presidentes, o que gerou a inveja das pessoas contra ele, e ele acabou sendo lançado na cova dos leões por uma estratégia criada pelos seus inimigos. Essa história está contada em Daniel, no capítulo 6. Mas ele e os seus amigos fizeram um propósito com o Senhor, de que só se alimentariam de legumes. E a Bíblia fala que o líder daqueles jovens, que se chamava Aspenaz, disse que temia que eles não ficassem tão viçosos quanto os outros, em razão da ordem que havia recebido de dar aquela porção de comida para eles. E eles fizeram um propósito com Aspenaz, dizendo: se faz um teste conosco por alguns dias,
e o teste foi feito. E, de acordo com o texto de Daniel capítulo 1, depois daquele tempo de prova, eles estavam mais viçosos do que aqueles que comiam a porção do rei. Então esse texto fala sobre o jejum de legumes e eles receberam saúde. Nesse texto de Daniel capítulo 1. Versículo 10. Então, terminando o versículo 9, antes de ir para o 10. Não reclame se faltam recursos em relação à compra daquilo que não é pão. Isaías 55. Procure, e você, mesmo você que tem o recurso, pense: eu preciso me policiar e cuidar da minha saúde. Eu preciso prestar mais atenção de que até o rei se serve do campo e que o proveito da terra é para todos. Foi o proveito da terra que Deus reservou para nós, e isso, sendo criação de Deus, é o que de fato eu preciso. Não aquilo que os homens criam, porque o que é criado pelos homens, os doces com excesso de açúcar e aquilo que é fabricado pelo homem, são coisas que foram projetadas pelo homem para o homem. Mas aquele que criou os céus e a terra sabe daquilo que nós precisamos. O homem criou as bebidas açucaradas para sentir mais prazer na bebida, mas Deus criou a água, e é a água que nós precisamos. Todos aqueles que bebem água de maneira constante têm o que precisam para a sua saúde e para o seu organismo. Não há necessidade do consumo de bebidas açucaradas. Se não existisse bebidas açucaradas, como não existiu há muitos anos, não existia há muitos anos atrás, isso não seria crucial, não mataria ninguém. E se as pessoas tomavam o seu café e bebiam água no passado e viveram tranquilamente, isso você não vai morrer porque falta uma bebida açucarada ou porque falta aquele lanche com aquela maionese, com aquele ketchup e com aquela mostarda. Versículo 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Tem pessoas que só pensam em dinheiro. Por mais que elas tenham, elas continuam pensando em dinheiro. Não é pecado você pensar em prosperar. Não é pecado você ter uma empresa que rende 2 e querer que ela cresça para ter 4, desde que o teu objetivo seja: eu preciso atender mais pessoas, eu preciso contratar mais pessoas, eu preciso liderar sobre mais pessoas, eu preciso ver o meu crescimento em relação à obra que eu tenho feito. Quando você pensa dessa forma, você está crescendo para ajudar mais pessoas, para servir mais pessoas. E é necessário que você que tem um empreendimento pense assim, porque se você se conforma com aquilo que você já tem, que desafio você tem para a sua vida? Enquanto nós estamos na terra, nós devemos sempre crescer e multiplicar e prosperar. É a parábola dos talentos. Deus não deseja que você fique estagnado. Água parada cheira mal. Água parada não traz doenças, traz enfermidades. A água da nossa vida precisa ser sempre agitada. Nós precisamos prosperar, multiplicar e correr como um rio, trazendo cada vez mais abundância. Mas a questão do versículo 10 aqui, quando fala da vaidade, é que a vaidade é o quê? A qualidade daquilo que é vão, daquilo que é inútil, daquilo que não tem razão de ser. Não tem razão de ser quando o seu propósito é apenas amar o dinheiro. Quando o teu propósito é apenas dizer: eu tenho dinheiro, tenho tantos valores na minha conta, tenho tantos aplicados, pensando exclusivamente no seu bem-estar, sem pensar em que finalidade você vai dar a esse recurso financeiro. É necessário que você queira prosperar, que você queira abundar, mas não por amar o dinheiro, por amar a riqueza.
A Bíblia fala que o amor à riqueza, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é a, a riqueza que caracteriza o pecado, mas é o amor à riqueza. Porque quando você ama a riqueza, você deixou de cumprir o primeiro mandamento: amar a Deus, amar ao Senhor, acima de todas as coisas, com todo o entendimento, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todos os seus bens. Se uma pessoa tem o seu coração mais apegado aos bens materiais, ela não vai ser capaz de fazer uma oferta para o reino de Deus. Ela não vai ser capaz de se alinhar com os propósitos de Deus. É por isso que quando aquele jovem rico chegou diante de Jesus e disse: "Bom mestre, o que farei para herdar o reino dos céus?" E Jesus perguntou para ele: "Por que você me chama de bom? Bom só é o Pai. Só é o Pai." Porque Jesus naquele momento estava 100% homem e 100% Deus. Jesus estava ali como homem encarnado, sujeito aos pecados. Foi por isso que Jesus naquele momento disse que bom era apenas o Pai, porque naquele momento, quando Jesus estava encarnado, ele estava como eu e você nessa condição carnal, sujeito a pecar. Então Jesus fala: bom é só o Pai. E aquele jovem prossegue dizendo: "O que eu farei para herdar o reino de Deus?" E aí Jesus vem e diz para ele os mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, honra o teu pai e a tua mãe, né? Não toma o nome de Deus em vão. E aquele jovem respondeu: tudo isso eu já tenho seguido desde a minha mocidade. Então Jesus disse: se queres ser perfeito, toma tudo que tem, vende, dá aos pobres, e vem e me segue. E aquele jovem, de acordo com o relato do evangelista Lucas, ele abaixou a cabeça e se foi, porque tinha muitas riquezas. Muitas pessoas interpretam que essa passagem está no fato, que o pecado desse jovem estava no fato de ter muitas riquezas, mas não estava nisso. Estava no amor que ele tinha às riquezas. Ele não foi capaz de entregar o amor dele a Deus em primeiro lugar. Se ele entregasse o coração totalmente a Deus e fosse amigo de Deus, Deus não tiraria a riqueza dele. Abraão foi muito rico e não vemos que Deus tomou a riqueza de Abraão. Mas Abraão tinha o coração no seu filho Isaque. Então Deus disse, colocou como desafio para que ele sacrificasse Isaque. Qual é o Isaque da sua vida? Qual é a coisa que te impede de amar a Deus, de amá-lo acima de todas as coisas? Tem pessoas que idolatram o esposo, que idolatram a esposa, que idolatram um filho. E muitas vezes Deus permite que a pessoa passe por uma situação de ter o marido ou a esposa com enfermidade. Muitas vezes que o filho tenha uma enfermidade porque a pessoa, tudo para ela é o marido, tudo para ela é a mulher. Tem homens que se matam por causa de mulheres. Tem homens que... Conheci outro dia um homem que colocou uma carta. Ele praticou suicídio e ele deixou escrito na carta. A mulher tinha pedido divórcio e ele escreveu na carta que ele não podia viver sem ela, que a vida só tinha sentido com ela. Então ele escreveu a carta dizendo que esse era o motivo pelo qual ele estava praticando o suicídio. E de fato acabou morrendo, entregou a vida por causa disso. Então veja que tem pessoas que fazem loucuras por uma pessoa. Você precisa amar a Deus acima de tudo e você precisa amar a você mesmo. Porque da maneira como você ama, você vai amar o próximo. Não entregue a sua vida para outra pessoa. Pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa, mas o primeiro amor é o amor a Deus. O amor a Deus. Daí vem o versículo 11. Se você passa, para terminar essa ideia do divórcio, se você está passando por uma situação como essa, peça conselho ao padre, ao pastor, a um amigo,
mas procure pessoas que realmente tenham resultados, que saibam te dar instrução e orientação. Não pessoas que não têm nenhuma autoridade para falar a respeito desse assunto com você. Porque vai ter aquela pessoa que vai dizer para você assim: então vai atrás, agride, persegue, mata, né? O mundo hoje está cheio de pessoas que estão perdidas e que não têm orientação, não têm sabedoria para fazerem a coisa certa. Fuja desses conselhos. Fuja desses conselhos. Faça o seu melhor e procure restaurar o seu casamento. Mas tudo tem um limite. Peça muita sabedoria e orientação a Deus. Converse com o pastor, converse com o padre, converse com seu líder religioso, espiritual. Procure pessoas que sejam conselheiros nessa área. Leia livros. Tome conselhos com pessoas que passaram por situação e que resolveram de maneira positiva, que obtiveram resultados positivos. Fuja de toda agressividade. E se a sua mente, os seus pensamentos têm te falado para você fazer alguma coisa errada, para você agredir, para você matar, para você perseguir, pare. Procure um médico, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Vá no médico, procure ajuda para que você não faça, não cometa nenhuma bobagem. Versículo 11. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Aqui o versículo 11 está dizendo que você querer multiplicar e prosperar vai trazer mais pessoas para comer. Como eu estava falando ali, quando você cresce no seu negócio, você dá mais emprego, você multiplica, vai ter mais pessoas trabalhando. O versículo 11 ele é um complemento do versículo 10. Ele está dizendo assim que quem ama a riqueza pela própria riqueza é tolo. Porque se parar para pensar bem, você só vai multiplicar o teu negócio, mas o dinheiro e a abundância que você já tem é uma coisa que você simplesmente já tem. Então, o máximo de gozo que você pode ter é ficar olhando e nada mais. Não tem propósito quando você quer a riqueza pela riqueza, quando você quer abundância por abundância. Só tem propósito quando você vê nisso que você está fazendo o bem, que você está ajudando mais pessoas, que mais pessoas e mais famílias estão sendo abençoadas, que mais pessoas estão sendo servidas, porque o teu negócio está servindo mais pessoas. E é por isso que está rendendo mais dinheiro, está trazendo mais recurso, está trazendo mais condição. Se você já chegou no máximo da sua carreira, você pode de repente abrir novas frentes de negócio para vender novas coisas com o propósito de ajudar mais pessoas, de ajudar mais famílias, de atender mais pessoas. Não coloque o seu amor no dinheiro em si, porque por mais que você junte dinheiro, quando você morrer, você vai com as mãos vazias para a tua sepultura e você vai ser carregado por outras pessoas. Nem força para carregar a si mesmo você vai ter, nem capacidade de dar um comando dizendo assim, ó, faz isso, pega aquele caixão, me coloca lá dentro, coloca aquele terno, aquela roupa que eu gosto, coloca tal coisa dentro do meu caixão, depois você me sepulta. Nem esse comando você vai poder dar no dia da sua morte. Outras pessoas vão determinar o que você vai usar. Outras pessoas vão determinar como você vai. Outras pessoas vão determinar onde e como você vai ser enterrado e a que horas você vai ser enterrado. Então, ter essa preocupação de ser dono, nós não somos donos de nada, nem da nossa própria vida. O fôlego de vida vem do Senhor e Ele tira o fôlego na hora em que Ele quiser. Quantos jovens se vão? Muitas pessoas que são jovens dizem assim, para que eu vou seguir a Deus quando eu sou jovem? Eu ainda sou muito jovem. Você sabe se a tua juventude vai ficar tanto tempo assim? Jovens morrem. Morrem pessoas de 12, 14, 15, 20,
21 anos, todos os dias, nos mais diversos lugares do planeta. Morre muitas vezes por coisas banais, às vezes uma bala perdida, às vezes um tombo numa brincadeira, numa queda em que a pessoa bate a cabeça ou bate uma parte do corpo de maneira inadequada e aí se foi uma vida. Às vezes por uma doença. São tantas as situações. Para você morrer basta que você esteja vivo. Então, se você é jovem e ainda não aceitou a Deus, ainda não colocou isso como teu projeto, pense nisso. Então, versículo 12: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. A fartura do rico faz com que ele tenha que se preocupar com a segurança, faz com que ele tenha que se preocupar em onde vai guardar o dinheiro, onde ele vai morar. Ele não pode morar em qualquer lugar, porque as pessoas podem, os salteadores, os ladrões, ficam de olho em quem tem riqueza para sequestrar, para matar, para roubar, para furtar. Então, o trabalhador, aquele que não tem muitas riquezas, ele pode dormir tranquilo, porque ninguém vai olhar para ele com a finalidade de roubar, saquear e levar as coisas que ele tem. Então, no momento em que você passa a ter muita riqueza, você passa a ter outras preocupações. Tem muitas pessoas que pensam em ter riquezas, mas não pensam que para que tenham riquezas é necessário que tenham maturidade para entender que precisam se guardar. Outro dia, vi uma pessoa que foi até um local onde muitas pessoas praticavam furtos e roubos, e quando ela chegou naquele lugar para assistir um evento que estava ocorrendo naquele lugar, a pessoa foi agredida e foi assaltada. Depois ela voltou e contou que quando estava sendo assaltada, os assaltantes agrediram essa pessoa e falavam assim para essa pessoa: por que você tem tudo e eu não tenho nada? Então a pessoa falava assim, que a pessoa agredia ela e pegava as coisas dela e enquanto pegava ia dizendo assim: nossa, você tem isso, você tem esse relógio, e você tem dinheiro, e você tem esse sapato, e você tem essa calça, que é uma calça de tal marca. E a pessoa falava revoltada. E a pessoa estava contando ali: nossa, a pessoa me batia e falava: você tem isso, você tem isso, por que você tem e eu não tenho? Então, tem pessoas que não entendem que elas não têm porque elas não fazem a parte delas. Mas tem pessoas que, quando você tem que ver onde você vai, onde você pisa, com quem você anda. Porque o fato de você ter pode gerar a incomodação, pode colocar você em uma situação de risco, em uma situação em que você vai ser furtado, em que você vai ser roubado, em que você vai ser agredido, em que você vai ser assaltado. Então, é necessário pensar nisso quando se tem mais riqueza. E o versículo 12 fala que o trabalhador tem um sono doce, mas aquele que quer coma pouco, quer muito, mas aquele que tem fartura, a riqueza não deixa dormir, traz preocupação. 13. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. 14. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. 16. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente, como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Versículo 17. E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidades, e cruel furor. Então, esse trecho do versículo 13 até o versículo 17, Salomão está falando a respeito daquelas pessoas que ficam só trabalhando. Tem pessoas que a vida dela é só trabalhar, trabalhar, trabalhar e querer obter riqueza, riqueza e riqueza. E elas
não tem um propósito no seu trabalho, um propósito de crescer a sua liderança, de ver que as suas empresas que estão dando resultados, que mais pessoas estão sendo contratadas, mais famílias estão sendo atendidas, que ele está servindo mais pessoas, que a qualidade do produto dele está melhorando e as pessoas estão ficando felizes, porque ele está podendo servir mais pessoas. Tem pessoas que pensam só em fabricar, produzir, com o propósito exclusivo de obter riqueza e olhar no extrato bancário e dizer: agora eu tenho 1 milhão, agora eu tenho 2, agora eu tenho 3. E o prazer delas é isso, ver a riqueza crescer. E Salomão está falando aqui, isso é tolice. Se você tem um filho que toma uma decisão errada, você perde todo o dinheiro do dia para a noite. Quantos herdeiros não foram treinados pelos pais e colocaram toda a riqueza que herdaram a perder? E ele fala aqui que basta que a pessoa tenha uma doença e infalivelmente ela vai trabalhar para o vento, ela vai morrer e ela não vai levar nada dessa terra. E aqui no versículo 17 fala assim, ó: e de haver comido todos os seus dias nas trevas. Tem pessoas que não desfrutaram do recurso. Essas pessoas que ficam o dia inteiro na empresa pensando só em ver os números crescendo, não viram os filhos crescerem, não cuidaram do esposo, da esposa, não cuidaram da família, não pararam para fazer uma boa ação, uma ação social de ajudar uma pessoa que estava precisando, não pararam para fazer uma doação de livros ou para plantar uma árvore, ou para ter um dia de passeio com os seus filhos, porque ficaram preocupados todos os dias com riqueza e dinheiro. Se você tem se preocupado muito com isso e não tem atentado para a sua família, é tempo de pensar em ter um tempo de qualidade com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família. Porque para onde você vai, você não vai levar nada daquilo que você tem produzido. E se você produz apenas porque você quer metas, quer bater números, qual é o propósito disso? Não foi para isso que Deus fez você. Não é esse o propósito da vida. Isso que estão fazendo nos dias atuais de se preocuparem exclusivamente com o trabalho é algo que é humano e é algo que não está de acordo com a sabedoria de Deus. Você não vai levar os resultados para o seu túmulo, não vai levar isso. O que você vai levar? Salomão começa a falar aqui no versículo 18 desse capítulo, ó. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Versículo 19. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, a porção aqui é a do versículo 18, de poder comer, beber e gozar do bem do seu trabalho, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Versículo 20, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Então, a conclusão do capítulo 5 é de que a porção de cada um de nós é comer, beber e gozar a vida que Deus nos deu, de termos comunhão com as pessoas da nossa casa, da nossa família, de cuidarmos daquilo que é para o bem, né? E ele fala que para o homem a quem Deus dá riquezas e fazenda e poder, o importante é que o fato de Deus dar a elas o poder para poderem delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Então essa é a meditação de Eclesiastes capítulo 5, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe essa mensagem com um amigo seu, compartilhe essa mensagem com as pessoas que estão à sua volta para que elas também possam crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse,
que são meditações na palavra de Deus. E cuide da sua vida e valorize o comer, o beber e o se alegrar. Alegre-se com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta. E honre sempre a Deus. Cuide daquilo que você fala, cuide daquilo que você come e pratique atividade física. Você que está parado há muito tempo, que não faz mais nada, faça uma caminhada, beba mais água, cuide da sua saúde, porque Deus te deu o dom da vida. Use a vida para o propósito para o que você foi criado, que é honrar e amar a Deus acima de todas as coisas e honrar e amar ao próximo como a você mesmo. Cuide bem de você mesmo, porque cuidando bem de você mesmo, você vai cuidar bem também das pessoas que estão à sua volta. A graça e a paz de Jesus Cristo. Amém.